Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Este livro nos traz muitas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É um olhar que Emmanuel nos traz sobre determinados assuntos. Eu digo um olhar porque todos os assuntos do Evangelho têm vários olhares. Então, nós podemos utilizar desses olhares diversos para irmos construindo o nosso entendimento. O capítulo em estudo de hoje é o capítulo 55, intitulado Na Forja da Vida. O versículo que Emmanuel utiliza está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. E ele relaciona com o capítulo 18, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Emmanuel começa. Trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que nutres, mas diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de inúmeras obrigações que começaram no cultivo do solo. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que uniram-se para levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos consagram-se ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou vigília aos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão de nobres ideias. A oficina que te assegura a subsistência encerra concurso dos ceareiros do bem, a favor do progresso. O remédio que te alivia é produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem, submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possa servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho, e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar a grandeza. Mas, se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés que te sustens e agir com tuas próprias mãos. Então, primeiro, o título da mensagem, Forja da Vida. A forja é a oficina do ferreiro, né? A forja é onde se prepara ali, vamos pensar na ferradura do cavalo. É onde vai ser feito o preparo da ferradura do cavalo. Então, aquele ferro vai ser colocado em alta temperatura para poder ser moldado da maneira em que se deseja, para poder ser utilizado depois. Então, a forja em si é um processo de transformação. Então, eu vou pegar a matéria-prima, vou passar por um processo, que é essa forja, e vou transformar essa matéria-prima em algum objeto, certo? Então, quando ele coloca o título da mensagem, Na Forja da Vida, significa, então, que a vida vai nos moldando. A vida é uma oficina que vai transformar o nosso ser num ser melhor,
no ser que estará cada vez mais alinhado com os desígnios divinos. Então, o primeiro ponto é isso. E ele traz esse comentário da Forja da Vida nos falando sobre a porta estreita. A porta estreita nos remete a um caminho que não é fácil. A porta estreita nos convida a adentrar por um território que nos trará desafios. E ele começa dizendo, né, que nós temos ideais e sonhos, mas que quando nós estamos diante da nossa vida, que é a realidade, a vida real, a gente vai dizendo que existem dificuldades que são invencíveis. Nada é invencível. Tudo é possível de ser superado. A questão é que para que a gente supere é preciso trabalho, é preciso dedicação, é preciso renúncia, é preciso um esforço de nossa parte. Então, quando nós falamos sobre dificuldade invencível, é porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto para podermos construir algo que seja melhor. Então, ele vai nos dando exemplos. Então, ele pega sempre exemplos da nossa vida cotidiana. Então, ele fala sobre o pão, né? Para que o pão chegue na nossa mesa, ele passou por vários processos e precisou do trabalho de muitas pessoas para que ele chegasse onde está. A roupa que nós utilizamos também, o livro que nós lemos, a série que nós assistimos hoje na TV, os conteúdos que nós consumimos no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo isso demanda muito trabalho para aqueles que disponibilizam esses conteúdos. Então, para que tudo seja construído, para que tudo seja utilizado, para que tudo seja útil para nós, foi preciso o esforço, foi preciso a dedicação de muitas almas para que esses recursos estejam disponíveis para todos nós. Então, se nós desejamos, né, realizar ele coloca assim, a realização do teu autodestino, se nós queremos e já entendemos que precisamos galgar a nossa estrada evolutiva, trabalhar o nosso mundo íntimo, melhorar os nossos sentimentos, nós temos que entender que precisaremos passar pela forja da vida. Porque será diante da encarnação, diante das dificuldades, que nós vamos enfrentar adversidades, que nós seremos desafiados a colocar o Evangelho em prática, que nós teremos a oportunidade de lapidar o nosso sentir e o nosso pensar. E aí ele vai concluir a mensagem dizendo, né, que se a gente quer somente exaltar, observar o monte, o topo do monte, a gente só contempla. Mas se a gente quer comungar, se a gente quer fazer parte daquilo, nós vamos precisar subir. E essa subida sempre vai simbolizar o esforço que nós precisamos fazer para nos tornarmos seres humanos melhores e alinhados com aquilo que Jesus tem nos oferecido. Ser um ser humano melhor significa ser um ser humano alinhado com as diretrizes do Evangelho. É olharmos para Jesus e desejarmos, em algum momento, chegarmos no mesmo patamar que Ele. Então, que possamos guardar essa mensagem, observar a nossa vida e perceber se nós estamos sendo resistentes às dificuldades que a vida nos põe e se estamos recebendo a ação disciplinadora da nossa existência de modo positivo, entendendo que as dificuldades e os desafios sempre vêm para nos fazermos pessoas melhores. Uma excelente semana a todos e até a próxima.